Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje para vocês que tem muita dificuldade em orar. Eu recebo pedidos de oração o tempo todo, pessoas que querem oração por um casamento, talvez para ter um relacionamento, para encontrar alguém, pessoas que estão passando por lutas na área sexual. Isso é muito comum hoje em dia. Inclusive eu vi uma matéria esses dias que me entristeceu muito. A cada 4 acessos, um pertence a uma mulher a respeito de pornografia. E os maiores sites com maiores acessos aqui no nosso país são de sites pornográficos. Irmãos, isso é muito sério e muitas pessoas têm sofrido nessa área. Eu pretendo fazer alguns vídeos ajudando vocês, se bem que até para falar disso a gente tem que pisar em ovos, porque senão o YouTube limita o vídeo, o Instagram, então a gente tem que ter muita cautela, mas é um assunto muito importante a se dizer, não é verdade? E muitas pessoas, elas querem orações também, principalmente por cura. Você que talvez tenha um parente que está enfermo, que está no hospital, que tem sofrido muito, ou você mesmo que está me ouvindo aqui, talvez você está num leito de hospital e você pede oração, você quer uma resposta de Deus para a sua vida. E por isso, irmãos, que eu senti a necessidade, eu senti Deus tocando meu coração para trazer a você um estudo a respeito da oração que Deus atende. Irmãos, eu tenho certeza, se vocês fizerem esta oração que eu vou trazer aqui, vocês com certeza terão respostas de oração. Amém? Muitas pessoas, elas se frustram e elas acabam não orando porque elas acham que precisam ter palavras bonitas, precisam ter mais intimidade com Deus. Não é assim que a gente pensa? E parece que a gente nunca alcança aquele nível de maturidade, de intimidade com Deus, e isso nos frustra bastante. Irmãos, tudo isso eu já passei e eu ainda passo de vez em quando esse sentimento de por que não dá certo comigo, por que eu oro por tal assunto e eu não recebo a resposta de oração. Irmãos, esse vídeo é para vocês que se sentem com a vida travada, paralisada espiritualmente. Eu tenho certeza, se vocês colocarem em prática o que eu vou trazer aqui neste vídeo, a sua vida de oração nunca mais será a mesma. Amém? Antes de começarmos, irmãos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Você que está me acompanhando do YouTube, se inscreva no meu canal. E eu quero te avisar também, te fazer um convite. Você que ainda não está participando da Jornada da Fé, este é um movimento que eu criei aqui na internet, onde você vai criar o hábito da leitura. Mesmo você que tem dificuldade em ler a Bíblia, você que não tem o hábito da leitura, através desses livros que eu escrevi, eu tenho certeza vão te facilitar bastante. Eu escrevi 3 livros no qual eu estou disponibilizando no formato digital para vocês, e você vai receber de forma automática no seu e-mail e no seu WhatsApp. É só você acessar www.jornadadafé.com.br, tá bom? jornadadafé.com.br, e aí você vai receber diretamente no seu e-mail e assim estará também contribuindo com o meu ministério, tá bom? Irmãos, vamos lá. O que eu mais percebo é o seguinte: a maior barreira para nós recebermos uma resposta de oração é o egoísmo. Isso mesmo, você que muitas vezes nem percebe esse egoísmo nas suas orações, talvez seja por isso que você não está sendo ouvido e atendido por Deus. E quando nós lemos lá em Tiago, capítulo 4, nós vemos o apóstolo falando exatamente sobre isso. E ele disse no versículo 2 e no 3 o seguinte: vocês não têm porque vocês não pedem. E quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês estão com o coração egoísta, querendo gastar somente em seus próprios prazeres. E ali ele continua falando a respeito da oração e ele diz: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Por isso, tirem do coração de vocês as coisas mundanas, se humilhem na presença do Senhor, troquem o riso de vocês por lamento, ou seja, rasguem o coração de vocês e com certeza Deus exaltará a cada um de vocês. Deus responderá às orações, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Amém? Então esse capítulo é muito interessante porque ele mostra como se fosse uma receita para a nossa oração. A nossa oração não pode ter egoísmo. Irmãos, é interessante que quando a gente olha para a vida de Jesus,
a gente percebe que Jesus orava tão diferente de nós, não é verdade? Jesus, ele tinha um modo de orar tão maravilhoso, tão surpreendente, tão íntimo do Pai, que até os discípulos chegaram para ele e disseram: Mestre, ensina-nos a orar. É interessante que os discípulos já tinham visto Jesus operar milagres. Jesus pregava maravilhosamente bem, de uma forma didática, todo mundo entendia a mensagem de Jesus, desde o mais velho até a criancinha. Mas os discípulos não chegaram para Jesus e disseram: Mestre, ensina-nos a pregar. Essa não era a maior necessidade deles. Eles também não disseram: Mestre, ensina-nos a fazer milagres. Não. A maior admiração que eles tinham por Jesus era no seu momento de oração, porque Jesus se conectava com o Pai de tal maneira que ele recebia as respostas no seu dia a dia. Eu costumo dizer que de madrugada Jesus ia ao Monte das Oliveiras e lá ele depositava no banco. Ele ia depositando na presença do Pai. E ao longo do seu dia a dia, ao longo do dia, Jesus ia sacando esse dinheiro. Não o dinheiro, esta oração que ele fazia com o Pai. E você não vai ver em momento algum na Bíblia Jesus orando em público. Irmãos, olha que interessante, porque sempre quando Jesus orava, ele somente agradecia. Por quê? Ele já tinha orado no secreto com o Pai. E o próprio Cristo disse lá em Mateus que quando nós formos orar, devemos fechar a porta do nosso quarto e devemos abrir o nosso coração para Deus sem querer mostrar para os outros que nós somos espirituais. E quando a gente está assim, com o coração quebrantado, orando em secreto, o Pai nos recompensará. Amém? Então, irmãos, não quer dizer que a gente tem que orar somente fechado no quarto. Jesus não estava falando de um lugar geográfico. Isso pode ser dentro do seu carro, pode ser no banheiro da sua empresa. Quantas vezes eu ia lá no banheiro, lá na empresa que eu trabalhava com meu pai, e eu buscava a Deus ali, sabe? Então, não é o lugar geográfico, mas é a intenção do seu coração. Não é para querer mostrar aos outros o quanto você é espiritual. Amém? Então, irmãos, eu espero que vocês tenham entendido até agora a importância de nós termos um coração alinhado com o coração de Deus. E como que eram as orações de Jesus? Jesus, ele orava principalmente pela vida espiritual das pessoas. Jesus intercedeu por Pedro, pelos discípulos, e ele orou para Pedro, ele virou para Pedro e disse: Pedro, eu tenho orado por você, porque Satanás está querendo te peneirar, querendo que você caia, mas eu estou intercedendo por você. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus também, ele orou por todos nós, lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal, onde Jesus orou para que nós pudéssemos ficar firmes na presença do Pai. E ele orou também por aqueles que haveriam de crer nele um dia, que sou eu, que é você. Porque Jesus não orou somente para as pessoas da sua época, mas por todas as gerações. Então, irmãos, Jesus estava mais preocupado com a vida espiritual. Nós vemos na cruz que Jesus orou pelos seus perseguidores. E ele orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles não têm ideia a magnitude do que eles estão fazendo contra mim. Eles estão crucificando o próprio Filho de Deus. Então, irmãos, a oração de Jesus era principalmente voltada para a vida espiritual. E talvez você esteja se perguntando aí: pastor, mas será que então eu não posso orar pela minha vida material? Eu não posso orar para Deus me dar um bem que eu tanto desejo? Ou até mesmo para encontrar uma pessoa? Irmãos, é claro que a gente pode orar. A gente deve orar. Tem muita gente que fala assim: mas eu não gosto nem de pedir, pastor. Eu tenho tanta coisa para agradecer a Deus. Eu gosto só de agradecer. Irmãos, é verdade, a gente tem que agradecer sim. A Bíblia diz: não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com clamor, mas também com ação de graças, devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. É isso que está escrito na palavra de Deus. Mas nós também devemos pedir. E Jesus, ele disse: olha, se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, poderão pedir o que quiserem e lhes será feito. Amém? Então, Jesus, ele estava dizendo: olha, se vocês estiverem conectados comigo de tal maneira que as minhas palavras estejam em vocês, aí vocês podem ficar tranquilos que o Pai vai responder as orações. E por que Jesus disse isso? Será que é porque ele queria nos dar um cheque em branco no qual a gente pudesse pedir qualquer coisa e o Pai nos daria? Será que se eu pedir um Porsche, uma Ferrari,
Será que Deus ele vai me dar? É isso? Na verdade, é diferente disso, porque Jesus quis dizer o seguinte: olha, se vocês estiverem comigo e as minhas palavras estiverem em vocês, o coração de vocês será diferente. O coração de vocês irá se voltar para as almas, para as vidas. Vocês estarão mais preocupados em fazer a vontade do meu Pai do que em fazer a própria vontade. É isso que Jesus estava dizendo, porque a vida de Jesus foi um exemplo claro de alguém que se submeteu à vontade de Deus. Jesus não buscou fazer a sua própria vontade, mas ele buscou fazer a vontade do Pai. Amém? Se você está gostando aí, deixa o seu comentário. Pastor, Deus está falando comigo. Pastor, eu preciso de oração. E lembrando, irmãos, eu quero orar por vocês daqui a pouco. E eu vou orar com fé. E você vai receber esta oração. Eu sinto no meu coração, no meu espírito, que muitos de vocês estão com a vida travada. Vocês não conseguem sair do lugar. Vocês até sabem o que tem que ser feito, mas não conseguem, porque falta aquela força, aquela motivação, sabe, aquele entusiasmo. E a palavra entusiasmo no latim, sabe o que significa? Significa Deus dentro de você. Irmãos, nós precisamos do agir do Espírito Santo, senão a gente desanima mesmo, senão a gente fraqueja, senão a gente não dá conta de suportar as adversidades. E é por isso que nós vamos orar aqui agora, daqui a pouco. E lembrando, irmãos, aquela oração mais comum de todas e uma oração poderosa foi o que Jesus ensinou para os discípulos quando eles pediram: Mestre, ensina-nos a orar. Qual foi a oração que Jesus ensinou para eles? A oração do Pai Nosso. E é interessante que nessa oração do Pai Nosso não existe egoísmo, porque Jesus começou assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Olha isso, irmãos. Aqui Jesus falou de 3 coisas, né? Santificado seja o teu nome, ou seja, a gente não pode querer construir o nosso patrimônio, o nosso palácio, o nosso reino. Não. Nós devemos glorificar a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, nessa terra, para que a gente possa glorificar a Deus através de nossas boas obras. É o que Jesus ele disse: olha, vocês são a luz do mundo. Assim também brilha a vossa luz perante os homens, para que o nome de Deus seja glorificado. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, o teu reino, Senhor. Ou seja, Senhor, que se manifeste na nossa vida o reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é alegria, é gozo do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos pedir para Deus colocar da paz, da alegria dele na nossa vida. Amém? E então Jesus disse: e que seja feita a tua vontade, a vossa vontade. Irmãos, é impressionante a quantidade de pessoas que ainda têm essa mentalidade egoísta. E quando elas oram, elas sempre falam assim: Deus, o Senhor tem que me abençoar. Deus, o Senhor tem que fazer aquilo que eu estou te pedindo, porque eu sou teu filho. Irmãos, é verdade. Nós somos filhos de Deus, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. É isso que a Bíblia diz. Mas, irmãos, acima de tudo, a vontade de Deus tem que prevalecer. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer hoje à tarde, hoje à noite, amanhã, eu não sei. Você também não sabe. O próprio Jesus disse: olha, vocês não conseguem acrescentar 5 minutos na vida de vocês ao ficarem ansiosos. Irmãos, nós precisamos deixar que Deus faça a vontade dele e nós precisamos principalmente entender quem Deus é. É por isso que é tão importante você conhecer o caráter do seu Pai Celestial. Porque quando você conhece o caráter de Deus, você sabe que Ele é seu Pai e que Ele fará todas as coisas cooperarem para o seu bem. Ele fará o que for melhor. Deus não é surdo, você não precisa ficar desesperado, orando, repetindo as mesmas palavras. Isso só demonstra muitas vezes a falta de fé, demonstra desespero. Irmãos, Jesus disse: olha, não fiquem usando de vãs repetições. Sabe aquelas pessoas que decoram um tipo de oração e ficam recitando essa oração o tempo todo? Irmãos, Jesus disse: não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Irmãos, mas é com a nossa fé, com a nossa sinceridade de coração que Deus vai nos ouvir. Amém? Então nós precisamos entender o seguinte: Deus não vai dar algo para nós que vai nos prejudicar.
E certa vez Jesus falou assim para os discípulos: olha, qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Assim também o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Irmãos, muitas vezes, deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a gente vai pedir algo que a gente acha que é uma necessidade, que é o pão. Mas se Deus vê que aquilo vai ser uma pedra, ou seja, vai ser uma barreira, um empecilho na nossa caminhada, então Ele não vai nos dar. Ou então Ele não vai dar na hora que a gente quer, porque senão será um empecilho, será uma pedra no nosso caminho. Irmãos, eu sei que muitos de vocês aqui estão sofrendo na área sentimental, na área emocional. E eu vou contar um breve testemunho aqui, antes de nós orarmos. Eu me lembro que eu era novo convertido, eu me converti em 2002, e a primeira coisa que eu pensei: meu Deus, agora o Senhor me capacite, porque como que eu vou fazer? Eu não posso ficar mais com as meninas como eu estava acostumado no mundão. Eu não posso mais ficar paquerando, eu tenho que ter um relacionamento sério. E aí, irmãos, eu comecei a namorar a primeira moça. Logo, eu não tinha o costume, né, de ter um namoro santo. Logo, o namoro começou a querer partir para a carnalidade, e Deus permitiu com que aquele relacionamento terminasse. E eu sei que muitos de vocês que se questionam por que as coisas não têm dado certo na minha vida, às vezes é porque falta a obediência, falta você viver em santidade. Irmãos, a carne, o salário do pecado é a morte. O pecado, ele vem para destruir, para nos separar de Deus, para que os planos do Senhor não se cumpram na nossa vida. Então é muito importante nós buscarmos a santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, se você não viver em santidade, não estou falando viver perfeito, viu, irmãos? Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. Se você conhecesse o meu íntimo, a minha mente, muitas vezes eu peco em pensamento, eu peco com meus olhos, mas, irmãos, eu estou sempre me arrependendo, pedindo perdão a Deus, e é assim que você tem que viver também. E principalmente, você não pode ser escravo do pecado. Uma coisa é quando você peca, você tropeça, é só você ir lá na presença do Senhor e você se arrepender, e o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado. É isso que está lá escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Mas, irmãos, a outra coisa é quando você deixa o pecado te escravizar. Aquilo ali se torna uma barreira muito grande entre você e Deus. E é por isso que as suas orações muitas vezes não são atendidas, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Então, irmãos, quando nós nos arrependemos, essa barreira é retirada e Deus volta a nos abençoar. Amém? Davi, quando ele caiu em adultério, ele acabou matando, assassinando indiretamente o marido daquela mulher, e ele então escreveu o Salmo 51, um salmo de arrependimento, e ele disse o seguinte naquele salmo: Deus, traga de volta um coração quebrantado, um coração disposto a te obedecer. Então eu ensinarei os pecadores os teus caminhos, e eles se converterão a ti. Devolve-me a alegria da salvação. Irmãos, depois você que está aí passando por lutas, principalmente porque você tem se afastado de Deus, leia o Salmo 51, tá bom? Mas voltando aqui ao meu testemunho, irmãos, o que acontece, né? Eu terminei o relacionamento com aquela moça e os meses foram se passando e eu comecei a ficar muito preocupado, porque eu tinha medo de me desviar do Senhor. Eu tinha medo de acabar me deitando com alguém. Eu ainda era virgem, eu tinha 18, 19 anos. E eu pensava, eu não vou resistir à tentação. Deus, me abençoa com uma pessoa. E eu fui orando nesse sentido, mas eu estava disposto a esperar o tempo de Deus. E aí foi então que no tempo de Deus veio uma outra pessoa e eu comecei a me relacionar com ela, mas eu também não conseguia me segurar e muita tentação, sabe como é que é, né, irmãos? E infelizmente não deu certo também aquele relacionamento. Irmãos, até que chegou um momento que eu falei, chega, eu agora vou fazer a minha escolha. É lógico, todas as vezes foi eu que escolhi, né? Não é Deus que escolhe pela gente, mas eu acredito o seguinte, Deus coloca pessoas que Ele sabe que podem dar certo conosco. E esse último relacionamento que eu falei para vocês, a moça que acabou terminando comigo, eu fiquei muito mal. E o tempo foi passando, irmãos, que eu tomei a decisão. Eu agora não vou orar mais sobre isso. Irmãos,
foi a maior burrada que eu fiz na minha vida. Eu tomei a decisão, eu não vou mais orar nesse sentido, eu agora vou fazer a minha vontade. E foi então que eu conheci uma moça lá da minha igreja e a gente começou a se relacionar e estava indo muito bem. As pessoas falavam, nossa, vocês são perfeitos, vocês têm que casar porque vocês formam um casal tão lindo. Só que, irmãos, aquela moça, ela não queria esperar o casamento. Ela não queria viver na obediência como eu queria viver. E foi então que eu fui cedendo, porque é muito fácil você ser influenciado. E aquilo me fazia muito mal. Só sei que aquele relacionamento me trouxe muita tristeza, muita frustração. E eu sofri demais, irmãos. Eu confesso para vocês que foi o relacionamento que eu mais sofri na minha vida. Até que a gente terminou. E eu comecei a questionar Deus. Deus, por quê? Por que eu não consigo ser feliz com ninguém? Porque parece que eu nunca dou certo com ninguém nessa área. E o que acontece? Deus, ele falou comigo o motivo pelo qual deu errado. Irmãos, eu estava lendo a Bíblia e eu li lá em 1 Samuel, se eu não me engano, e o povo de Israel, em certo momento, eles cansaram de esperar em Deus, de Deus fazer do jeito deles, e eles decidiram agir por conta própria. Irmãos, aquele povo de Israel, a Bíblia diz que eles olhavam as nações vizinhas e eles viam que todos os povos tinham um rei e eles não tinham. E foi então que eles decidiram falar, Deus, nós queremos porque queremos um rei para nós. Nós queremos ser governados por um rei. E foi então, irmãos, que Deus, ele permitiu aquele momento. Ele permitiu que um homem fosse escolhido como rei, mas não era a vontade de Deus. Preste atenção que eu vou concluir esse testemunho. E foi então que o rei Saul começou a governar Israel. Irmãos, aquele rei, ele foi escolhido pelos homens, não foi a escolha de Deus. E aquele povo penou na mão daquele homem. Aquele povo sofreu como nunca sofreram, porque o rei Saul era um homem que, apesar de ter a unção de Deus, a capacitação, foi um homem ungido por Deus, mas ele não obedeceu ao Senhor. E ele massacrou aquele povo, judiou daquele povo. E foi então que aquele povo, que já estava ali em ruínas, a nação destruída, porque faltava uma liderança segundo o coração de Deus. E foi então que, depois daquele sofrimento, eles então abriram o coração e eles clamaram, Deus, nos dê um homem segundo o teu coração. E foi então que Deus levantou Davi. Irmãos, Davi foi um homem que restaurou a nação de Israel, ele estabeleceu a cidade de Jerusalém, Deus trouxe vitórias para o povo, prosperidade como nunca antes. E a partir de Davi veio uma geração próspera, abençoada. Deus abençoou Salomão, que foi o filho dele. Enfim, irmãos, Deus falou comigo naquele momento. Tá vendo por que você sofreu tanto com aquela moça? Porque você já estava decidido no seu coração não fazer a minha vontade e nem esperar o meu tempo. Você estava decidido a fazer do seu jeito. Irmãos, aquilo para mim, ao mesmo tempo que me trouxe tristeza, por saber que eu desperdicei anos da minha vida, ao mesmo tempo me trouxe uma alegria, porque agora eu tinha uma resposta. E eu entendi que a gente nunca deve exigir de Deus alguma coisa, exigir que Deus faça do nosso jeito, que a gente nunca na nossa vida possa querer fazer as coisas do nosso jeito. Amém? Então, irmãos, quando vem de Deus, no tempo dele, aí traz alegria. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dor alguma. Irmãos, quando tem a bênção de Deus, as coisas são diferentes. E foi então que eu decidi esperar no Senhor. E eu fiz aquela oração ousada. Deus, ainda que demore muitos anos, eu quero agora fazer a tua vontade. Eu só quero na minha vida uma pessoa que vier do Senhor para mim. Alguém que vai me trazer alegria, que vai querer crescer junto comigo, que vai me apoiar no ministério, porque as moças que eu namorava, nenhuma delas queria casar comigo, porque elas falavam, eu não quero ser esposa de pastor. E eu falava para elas que eu tinha um chamado, sabe? E uma das confirmações que eu tive de Deus foi quando eu conheci a Thaís. E a primeira coisa que eu falei para ela foi duas coisas. Olha, é o seguinte, eu tenho um chamado para pastor e eu quero saber se você casaria com um pastor. E ela falou, nossa, com certeza, vixe, seria maravilhoso, né? E se der certo a gente, porque eu quero um homem de Deus na minha vida. E a segunda coisa que eu falei é o seguinte, olha, Deus falou para mim que eu vou pregar para muita gente um dia, e eu vou alcançar multidões,
e pode ser que eu venha ter que viajar muito. Eu não sei como que vai ser, mas ela falou, olha, se for de Deus, fique em paz. Vamos continuar orando, porque se for de Deus, eu vou com você onde você for. Irmãos, aquela foi a maior confirmação que eu estava buscando, sabe? E hoje eu vejo que através das redes sociais eu consigo alcançar milhões de pessoas, sem sair de casa. De vez em quando, lógico, eu vou pregar numa igreja, principalmente aqui na região, mas hoje eu vejo que os planos de Deus estão se cumprindo e eu acabei me casando com a Thaís e ela tem sido uma bênção no meu ministério. Quantas vezes Deus usou ela na minha vida e ela só trouxe bênçãos para a minha vida, porque eu estava disposto a fazer a vontade do Pai. Então, irmãos, a oração que Deus responde é a oração onde a gente se humilha e a gente reconhece que Deus é Deus. A gente quer muito uma coisa, mas se for de Deus na nossa vida, porque se não for, irmãos, aquilo vai trazer sofrimento para nós. Amém? Eu estou vendo muita gente comentando, pastor, realmente não vale a pena fazer a nossa vontade, a gente tem que fazer a vontade do Pai. E, irmãos, esse é o caminho, esse é o segredo para a sua vida andar sempre para frente, para você desfrutar da presença de Deus, do melhor que Ele tem para você. Amém? A Bíblia diz que Jesus certa vez estava no Getsêmani, pronto para ser levado à cruz. E Ele fez essa oração, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Irmãos, esta tem que ser a oração de todo cristão. Deus, eu quero muito uma coisa, mas eu quero acima de tudo que a tua vontade prevaleça. Irmãos, eu falo isso assim, com toda a certeza do mundo, esta é a oração mais corajosa que alguém pode fazer. Porque tem pessoas que têm medo de Deus, não é verdade? Tem pessoas que têm medo de orar porque já sofreram tanto naquela área. E elas pensam assim, se eu for orar, se eu for entregar na mão de Deus, Deus vai frustrar os meus planos. Irmãos, nós devemos entender que Deus é Pai. Confie no Senhor, a Bíblia diz, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você quer que Deus endireite os seus caminhos? Que Ele cumpra a vontade dEle? Então, meu irmão, esteja disposto a negar a si mesmo, a renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Amém? A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas para que essa vontade se cumpra na nossa vida, a gente tem que renovar a nossa mente. A gente não pode mais pensar como as pessoas do mundo pensam. A gente tem que viver em obediência, em santidade, praticando a palavra. E sabe o que é melhor, irmãos? A Bíblia diz também lá no Salmo 37, o versículo 4. Ela diz assim, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Amém? Sabe o que é se deleitar no Senhor? É você ter prazer em estar com Deus. Tem pessoas que ficam tão desesperadas no momento da oração que elas se esquecem de que a oração tem que ser um prazer na nossa vida, irmãos. A oração não pode ser um peso. Nós devemos ter prazer em ter comunhão com Deus, mas você só consegue viver dessa maneira quando você conhece quem Deus é. E a Bíblia diz, se deleite no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Amém? Deus quer realizar os desejos do nosso coração. Deus quer cumprir a vontade dEle na nossa vida, mas para isso a gente tem que estar disposto a fazer do jeito dEle e não do nosso jeito. E às vezes, irmãos, a gente só vai ter aquela resposta que a gente tanto quer no final, nos 45 minutos do segundo tempo. Sabe por quê? Porque Deus está provando, testando a nossa fé. Ele quer saber se a gente vai aguentar até o fim. Você que está aí, eu sinto que tem muitas pessoas doentes fisicamente. Irmãos, eu vou contar um testemunho aqui bem rápido. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, um grande parceiro meu no ministério. E esses dias atrás, ele foi fazer uma cirurgia no dente e deu uma complicação. E aquilo foi piorando e trouxe muita pus e começou a atrapalhar a saúde dele. Irmãos, e naquele momento eu fui lá orar com ele, junto com um amigo meu chamado José. A gente foi lá no hospital, oramos pela vida dele. E esse amigo meu é um homem de muita oração. E o que acontece? Ele chegou para ele e disse, olha, fique em paz, nós oramos aqui e Deus vai fazer com que você não precise passar por uma cirurgia. Deus vai te curar. Irmãos, naquele momento a gente creu, a gente tomou posse, mas
Os dias se passaram e a situação foi se agravando e tudo indicava que ele teria realmente que passar por uma cirurgia. Mas, irmãos, de repente, quando estava ali no segundo tempo, nos 45 minutos do segundo tempo, quando ele já precisava ali pegar um documento para fazer realmente a cirurgia, de repente ele começou a vomitar pus e começou a ser curado ali naquele momento e não foi necessário passar pela cirurgia. Irmãos, eu confesso para vocês que me trouxe um alívio tão grande, mas ao mesmo tempo eu pensei, nossa, eu não acreditei como eu deveria. Esse amigo meu, ele teve fé, mas eu falhei na minha fé. Então, irmãos, mais importante do que você crer é você permanecer em fé. Irmãos, tem muita gente que começa bem, assim como Pedro, quando Jesus falou, Pedro, vem andando sobre as águas, e ele foi. Mas a Bíblia diz que veio as circunstâncias contrárias. Os ventos bateram contra ele, as ondas vieram muito forte, e ele então, ele começou a afundar. Por quê? Faltou fé naquele momento. Faltou ele olhar para Jesus e ele olhou para as circunstâncias. Irmãos, Jesus ele falou, olha, você é um homem de pouca fé. Eu sei que se Jesus viesse aqui falar para nós, ele falaria isso. Vocês são pessoas de pouca fé. E lá em Lucas capítulo 18, Jesus ele contou de uma viúva que ela precisava que uma causa fosse atendida. Ela queria fazer justiça. Ela precisava que o juiz defendesse a causa dela. Mas aquele juiz, como Jesus disse nessa parábola, era um homem mau, um homem que não servia a Deus e não tinha temor pelas pessoas nem por Deus. E ele não quis atender ela. Mas aquela mulher, ela persistiu tanto naquele pedido, que aquele homem decidiu atender o pedido de ajuda dela. E então Jesus termina essa parábola dizendo, olha, assim como aquele homem atendeu aquela mulher, era um homem cruel, quanto mais Deus, o nosso Pai, que é bom, que é maravilhoso, quanto mais Ele nos atenderá, se nós persistirmos na oração. E Jesus disse, olha, acaso Deus não fará justiça e fará depressa na vida dos seus filhos que clamam a Ele dia e noite? Irmãos, Jesus estava dizendo, olha, tudo que Deus faz é pensando no nosso bem e é também com pressa. Deus tem pressa em nos abençoar, irmãos. Só que o tempo dele é diferente do nosso. O tempo dele é perfeito. O nosso não, é apressado. E Jesus termina essa parábola dizendo, mas será que quando o Filho do Homem voltar à terra, ele encontrará fé no coração dos homens? Então, irmãos, fica aqui o recado para todos nós. Precisamos perseverar, manter a nossa fé até o fim. Amém? Glória a Deus. Eu quero mandar um abraço aqui para o Ari, grande amigo meu, está aqui no chat, o missionário Gessé. O Gessé, ele cuida de crianças carentes lá nas Filipinas e o meu ministério tem apoiado a obra dele. Você que não é membro aqui do meu canal, você pode se tornar membro. Existe um botão chamado Seja Membro, do lado do botão inscrever-se no meu canal do YouTube, e você pode se tornar membro e ajudar essas instituições. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer uma oração agora. Muitas pessoas na sala, muitas pessoas necessitadas de um pedido de oração. Você pode deixar aqui e eu estarei orando. E nós vamos principalmente, irmãos, pedir perdão a Deus porque nós temos falhado na nossa fé. Irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos orar com fé e principalmente entregar de verdade nas mãos dele, pedindo que ele faça a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque muitas vezes o Senhor nos socorre quando a gente nem acreditava mais. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. Pai, assim como Moisés, com todos os hebreus naquele momento, desesperados, assim como o Senhor abriu o mar vermelho para eles, nos 45 minutos do segundo tempo, eu te peço, meu Pai, faz um milagre na nossa vida. Muitos aqui que estão me ouvindo não estão aguentando mais, Pai. Eles precisam de força, eles precisam de fé, eles precisam, meu Deus, de acreditar novamente, Pai. Muitos aqui estão chorando, Pai, porque estão completamente desanimados, Pai. As circunstâncias da vida pegaram pesado. A vida é cruel, meu Pai. Mas o Senhor mesmo disse, neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Ó Jesus, nos ajude a ter bom ânimo, Senhor. Oh, meu Deus, a Tua presença, Pai, está aqui. Nós podemos sentir a Tua glória, Pai, neste momento. Oh, meu Deus, ensina-nos a fazer a Tua vontade, Senhor. Ensina-nos a orar como convém. Muitas vezes nos faltam palavras. Muitas vezes não sabemos como orar, meu Deus. Pai, tantos pedidos de oração pela família, Pai. Tantos pedidos de oração aqui, meu Deus, pelo casamento. Pessoas que têm vontade de acabar com a própria vida, porque não conseguem resolver conflitos, não conseguem resolver problemas, e elas preferem fugir dos problemas, ficando horas e horas em redes sociais, ficando horas e horas conversando com as pessoas, sendo que por dentro elas estão arrasadas. Meu Deus, Tu és o médico dos médicos. Tu és só o Senhor pode curar nossas feridas, feridas da alma, feridas no corpo. Senhor Jesus, eu ministro a cura física, Senhor. A cura para esta doença, Senhor. Essa pessoa que está sentindo dores agora, eu ministro a cura do Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo, tira de nós a incredulidade, Senhor. Assim como aquele pai orou pelo seu filho, foi até Jesus e ele disse: Mestre, aumenta a minha fé, ajuda na minha falta de fé. Jesus, nós estamos aqui orando, Senhor, e te pedindo, derrama da Tua graça. A Tua graça é suficiente para nós, Senhor. E o Senhor mesmo disse: é na fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Senhor, nós estamos fracos, debilitados, mas é na nossa fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. E em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, alimenta-nos com a Tua palavra a cada dia. Que essas pessoas que estão aqui comigo, meu Pai, elas possam Te buscar diariamente, na oração da manhã, na oração da noite. Pai, sem oração a gente não sobrevive, ela é como o ar que nós respiramos. Dá-nos, Senhor, da Tua graça, que a gente consiga entender a Tua palavra e que o Senhor possa me usar, Deus, na vida dos Teus filhos. Pai, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o Senhor tem trazido revelações ao meu coração e eu Te peço, Senhor, continua me usando nesta obra. Oh Deus, desde já eu aproveito para Te agradecer pelos milhares e milhares de testemunhos que o Senhor tem feito, não por causa de mim, mas por causa da Tua palavra, por causa do Teu Espírito Santo. Senhor, que obra linda o Senhor tem feito. E eu Te louvo e Te glorifico, porque o Senhor é fiel, o Senhor é o dono dessa obra, essa obra não é minha. E é por isso que o inimigo se levanta tanto. Mas eu Te peço, meu Pai, fortaleça-me. Fortaleça os meus irmãos que estão aqui comigo e responda os nossos pedidos de oração. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia. Irmãos, Deus é fiel. Confie no Senhor de todo o teu coração. Amém? O que me veio aqui no coração enquanto eu orava é que às vezes é na sua maior frustração que Deus vai te dar uma nova direção. Irmãos, a gente acha que o crente tem que ser feliz o tempo todo. A gente acha que a gente tem que andar de vitória em vitória. Irmãos, nem sempre vai ser assim. Nós não somos imbatíveis, mas nós temos aquele que mora dentro de nós, que é maior do que aquele que está no mundo, que é Satanás. Nós temos o Espírito Santo. Irmãos, eu me lembrei aqui daquela passagem em que os discípulos estavam muito frustrados porque eles haviam pescado a noite toda e não pegaram um peixe sequer. Irmãos, eles tinham conhecimento, eles tinham experiência, eles tinham recursos, mas não veio um peixe na rede deles, irmãos. Isso tudo para Deus mostrar o poder dele. Como eu disse, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E quando o dia amanheceu, aqueles discípulos frustrados estavam guardando as redes. Jesus falou para Pedro: Pedro, faz o seguinte, não guarda ainda não. Lança a rede lá, lá no fundo, onde as águas são mais profundas. Lança lá. E aí Pedro falou: Jesus, nós já tentamos lá, Jesus. Não tem peixe. Nós lançamos rede no fundo, onde é mais raso, na esquerda, na direita. Não tem peixe. Mas Pedro falou uma coisa, irmãos, que foi definitivo para o sucesso. Guarda isso que eu vou te falar. Pedro virou para Jesus e falou: Senhor, mas já que é Tu quem está falando, já que é o Senhor quem está falando, eu vou tentar mais uma vez. Glória a Deus. Irmãos, quando eles tentaram daquela vez, eles lançaram a rede e de forma instantânea, eles começaram, os peixes
a vir para a rede deles. E eles encheram 2 redes, ao ponto de que elas estavam quase rasgando, e tiveram que chamar outro barco para ajudar. Naquele momento, Pedro, ele se prostrou diante de Jesus e ele falou: Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador demais, eu não mereço, olha o que o Senhor fez na minha vida. E Jesus falou: Pedro, eu fiz isso aqui para te mostrar que a partir de hoje você não será pescador de homens, você não será pescador de peixes, você será pescador de homens. Irmãos, guarde uma coisa aqui. Sempre quando Deus quer te dar algo, muitas vezes antes disso vai vir as tentações do inimigo, vai vir as provações, vai vir o desânimo e a frustração. Porque às vezes o que você estava esperando era tão pouco perto do que Deus queria fazer na sua vida. Deus quer te levar infinitamente mais longe, maior do que você imagina. É isso que a Bíblia diz, Efésios capítulo 3, o versículo 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, irmãos, a nossa vida é feita de ciclos. Muitas vezes Deus vai permitir que o ciclo se feche na sua vida, para que você busque a Ele em oração, e a partir dali Ele vai abrir uma nova porta, um novo ciclo vai começar. Amém? Lá em João capítulo 15, Jesus disse: o Pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos que estão ligados a mim. Todo aquele que dá frutos, o Pai, o que ele faz? Ele poda para que dê mais frutos ainda. Irmãos, pode ser que muitos de vocês aqui estão sendo podados. Antes você tinha um futuro brilhante, antes você ganhava muito mais financeiramente, antes você tinha muito mais influência, você tinha muito mais alegria, e agora parece que as portas se fecharam. Hoje você às vezes tem que depender de alguém. Em tudo, irmãos, Deus ele trabalha, Deus é estrategista. Deus ele muitas vezes vai te fazer sim se humilhar, você ficar lá prostrado no chão, para você reconhecer que é Deus quem faz na sua vida. E então, Deus vai tirar de você principalmente o orgulho e o egoísmo, que são as maiores barreiras para a oração ser respondida. Amém? Irmãos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esta live, e eu tenho certeza vocês podem ser usados por Deus, porque muita gente vai estar precisando, e eu conto com a sua ajuda para esse ministério. E lembrando que você pode ter agora os meus livros digitais para você acessar no seu celular sempre que você precisar de uma palavra, de uma oração. Eu separei todas as orações, mensagens por temas, para que você tenha acesso agora mesmo na palavra que você precisa. Então, faz o seguinte, acesse aí www.jornadadafé.com.br. Amém? Irmãos, como eu tinha falado para vocês, só para encerrar agora de verdade mesmo, eu não sei se eu terminei de contar meu testemunho, às vezes eu falo demais, mas foi então que, depois de tanta frustração, irmãos, eu decidi esperar o tempo de Deus. E em poucas semanas, se eu não me engano, umas 3 semanas, em um acampamento de carnaval, ali eu conheci a minha esposa Thaís, e depois você pode seguir ela aqui no Instagram, no YouTube também, é Thaís Reis Oficial, tá bom? E aí, irmãos, Thaís com TH. Ali eu pude ver a fidelidade de Deus. Se não deu certo os relacionamentos passados, talvez fosse para que não desse mesmo. Eu tinha os meus próprios planos, eu queria uma pessoa assim, 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 mas não era vontade de Deus. Então eu conheci a Thaís e eu fui percebendo a cada dia que Deus me deu um presente maravilhoso. Mas esse presente, eu tive que ir desembrulhando esse presente. Eu não tive essa revelação toda no começo, porque eu tinha muitas dúvidas, medos, inseguranças, mas Deus foi usando a Thaís na minha vida e foi me usando na vida dela. E hoje eu posso comprovar para vocês, vale a pena fazer a vontade de Deus, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Deus abençoe, pessoal. Um grande abraço e não se esqueçam de compartilhar. Vai lá, eu vou deixar o link aqui abaixo, www.jornadadafé.com.br. Deus abençoe. Um grande abraço, gente.